deixando que o Espírito Santo acalente também o nosso corpo, o nosso coração. Vem incendiar nossa nação, aviva o Brasil com a tua unção. Vem incendiar, Senhor. Vem incendiar nossa nação, aviva o Brasil com a tua unção. Este Deus que é tão maravilhoso. Nesta oração, o Senhor tocou em alguém no nosso meio que está fazendo um tratamento para a válvula no coração. O Senhor está te alcançando o seu corpo neste momento, e também curando uma mulher que desde a sua gravidez, o seu último filho, você vem sofrendo com enxaqueca, e o Senhor te liberta hoje. O Senhor te liberta para que nunca mais sintas essa dor. E é assim que nós provamos a palavra de Deus, que é viva e é eficaz em nosso meio. O Senhor que nos livra da morte, como está livrando esta pessoa hoje, este problema de coração, nos livra da morte e nos dá a sua bondade e misericórdia. Nós estamos aqui hoje para provar isso. Meus irmãos e minhas irmãs, eu sou o Padre Inácio da Trindade, eu pertenço ao Instituto Missionário Servos de Jesus Salvador, sou consagrado e missionário salvista, estou aqui na missão de Itapecerica da Serra, junto com os meus irmãos, os marronzinhos que estão aí. Meus irmãos e minhas irmãs, é muito bom poder estar aqui, não é verdade? É maravilhoso poder estar aqui, não é a primeira vez que eu venho, nós estamos aqui há algum tempo, eu estou aqui, esse é o 3º ano. Algumas vezes a gente vem aqui, né? A gente atende aqui no santuário, já conhece alguns rostinhos, mas é sempre bom poder estar aqui, porque a gente vê a grande manifestação do poder de Deus, que nos alcança de modo maravilhoso. Como esta noite, né? O Senhor que já quando passava em nosso meio, já nos curava, coisas que nós ainda nem sabemos e vamos descobrindo ao longo desta semana. Nós somos alcançados por Deus, e é maravilhoso, não é? É muito bonito ver a manifestação de fé daqueles que frequentam este santuário, sempre pessoas que buscam, né, a presença de Deus e vêm atrás do Senhor. Que maravilha, o mundo precisa disso. As nossas famílias precisam disso. E quando eu rezava para estar aqui com vocês, falava: Senhor, o que o Senhor quer? Porque é assim que a gente fala com Deus, né? O que o Senhor quer que eu possa ser instrumento para aquele povo? E Jesus me dizia: é preciso que o meu povo tenha consciência daquilo que eu chamo a viver. Como assim, Jesus? O que é isso, né? O Senhor está chamando alguns aqui a ser padre? Não sei, né? De repente, se você se sente convidado, pode vir nos procurar no final da missa, né? Nós temos orientações para isso, mas não é isto que o Senhor simplesmente quer dizer. E quando eu rezava, eu falava: mas Jesus, o que o Senhor quer? E aquela questão: eu quero que o meu povo tenha consciência daquilo que eu chamo a viver. Eu falava: então confirma para mim na tua palavra. E quando eu orava, o Senhor pedia que nós orássemos hoje com Marcos 3. Pega aí na sua Bíblia. Evangelho de São Marcos, capítulo 3. Amém? E no capítulo 13, diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele quis,
e foram a ele. Designou 12 dentre eles para ficarem em sua companhia. Ele os enviara a pregar com o poder de expulsar os demônios. Escolheu estes 12: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Ele escolheu também André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão zelador e Judas Iscariotes, que o entregou. E eu orava com esta palavra e contemplava o que Deus faz conosco. Este Deus que nos chama a estarmos com Ele. Meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos perder no nosso coração essa realidade, de que Jesus chama aqueles que Ele quer perto de si. E Ele chama, e São Marcos vai dizer os nomes, para dizer que Ele conhecia bem, Ele sabia dizer quem eram os nomes, quem eram aqueles. E quando eu orava aqui, Jesus me dizia: muitas vezes vocês perdem a noção e o conhecimento de que eu os escolhi. Porque quando nós falamos de chamado, de vocação, é quase instantâneo pensarmos em padre e freira, não é? Quando a gente fala de vocação, vem alguém, a gente já pensa, vai me chamar para ser padre, vai me chamar para ser freira. Mas não. Antes de sermos padres, antes de sermos freiras, nós somos família, a vocação. Mas antes disso tudo, nós temos em nós a voz de Deus que nos chamou à vida. Nós estamos aqui, vivemos neste mundo, porque o Senhor um dia pronunciou o nosso nome e nos tirou da inexistência e nos fez existir. Como Ele disse no início e tudo se fez, o Senhor disse algo sobre mim, sobre você, e nós vimos este mundo no ventre de nossa mãe, com o nosso Pai. O Senhor nos chama, e este chamado de Deus em nós, Ele mesmo nos chama a uma vida com Jesus. Jesus não te criou e não te chamou, e desta maneira te criando, para viver longe dEle. Jesus nos chama para estarmos muito perto dEle. Deus nos criou para sermos dEle. O Senhor nos trouxe aqui para alertar a nossa consciência de que Ele nos quer perto dEle. E assim como Ele fez com os apóstolos aqui. São Marcos nos disse que Ele subiu ao monte. Jesus estava no meio de uma multidão, e Ele subiu ao monte, como Ele fazia muitas vezes para orar. E quando Ele subiu, Ele chamou aqueles que Ele quis. Ele chamou: vem comigo. Sai do meio da multidão, onde todo mundo é todo mundo, e assuma a sua identidade, assuma o seu lugar, e vem comigo para o monte. Vamos lá para cima, vamos sair daqui de baixo, vamos sair daqui e vamos para lá. Foi o convite de Jesus. O Senhor também hoje te chama a fazer este processo na sua vida. Jesus hoje, neste momento, neste grupo, Ele está te chamando, meu irmão e minha irmã, a sair daqui, sair do meio da multidão, do desconhecido, do perdido, onde muitas vezes nós nos sentimos abandonados e rejeitados até pelo próprio Deus, não é verdade? Outro dia, eu estava atendendo, não em confissão, em oração, conversando na verdade, né? Estava conversando com uma moça, não era nenhum atendimento oficial, depois, né, no aconselhamento que se tornou, conversando com uma moça, e ela estava assim totalmente perdida. Falava para mim: padre, ela me conhece. Falava: Padre Inácio, minha vida está assim, 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 assado. E eu, né, um pouco mais próximo: mas minha filha, como você chegou a isso, né? Você era de igreja, você caminhava, e agora, pois é. Eu falava assim: mas você precisa se reconhecer
amada por Deus. Ela começou a rir. Ela dá aquela gargalhada bem sarcástica e fala: amada? Por Deus? Ah, padre, essa não dá mais. E aquilo eu fiquei muito chocado, né? Porque nós muitas vezes somos assim. Nós sentimos tantas vezes que Deus não nos chama mais. E se um dia Ele disse o nosso nome, nos chamou para virmos à igreja, para sermos batizados, para virmos à missa, virmos ao grupo, hoje esta voz está um pouco distante. Alguns de nós, ou talvez muitos de nós, já passamos ou estamos passando por isso. Mas eu estou aqui para te dizer em nome de Jesus que isso não é verdade. Que a verdade sobre cada um de nós é isso aqui que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que muitas vezes, a palavra de Deus diz: em tudo o coração é enganador, mas a palavra de Deus, não. Jesus chamou do meio da multidão alguns para subirem ao monte, para estarem mais perto dele, saírem do anonimato e tomarem sobre si o seu lugar junto de Deus. E eu te pergunto então, você hoje se encontra num lugar ou você está perdido? Você tem o seu lugar, você tem consciência do seu chamado, da sua vocação, onde Deus te quer, onde Deus te chama a viver e viver feliz, ou você está perdido? Mas ainda assim sendo chamado, sabendo que o seu lugar é próximo de Deus, sendo esposo, sendo esposa, sendo filho, sendo pai, sendo mãe, sendo consagrado, consagrada, sendo leigo, você talvez está ainda no meio da multidão, se achando perdido, sem nome, sem lugar ativo no meio da igreja, no meio da evangelização, como mais um diluído no meio da multidão, da assembleia que nos circunda. Ou você está caminhando para o monte, ou já está no monte, bem perto do Senhor, com uma fé firme, bem próximo do Senhor, sabendo que lá no pico do monte os ventos são mais fortes, lá os ventos gritam mais alto, mas lá está o Senhor, então lá eu permaneço. Onde você está? Aí no seu coração você pode se questionar: onde você está na sua vida? Jesus subiu ao monte e chamou os que Ele quis, e Ele sabe quem é você, como Ele sabia que escolheu estes 12, aí começa, Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e assim por diante. Ele escolheu pelo nome. O Senhor sabe o seu nome. Você sabia disso? Que Jesus sabe quem é você? Assim como Ele sabia quem era Pedro, assim como Ele sabia quem era Tiago e João, filhos de Boanerges, filhos do trovão. Segundo dizem os boatos das sacristias, não era gente muito boa, tinha um temperamento forte. Então talvez, imaginando, né, talvez fossem daqueles que tinham a resposta na ponta da língua, se antecipavam para responder e dar resposta em tudo, às vezes até um pouco inconvenientes, como Pedro, né? Jesus sabia quem eles eram, e Jesus os chamou, e com isso a palavra nos diz, Jesus sabe quem é você, e desse jeito que você está, Jesus sabe quem você é, e Ele te chama pelo nome, Ele te chama para estar numa vida de intimidade, no topo do monte, não aqui no chão, não no meio de uma multidão sem nome, não no meio de uma multidão que grita e ninguém sabe quem fala, não, Jesus sabe o seu nome, e mesmo que nós estejamos em muitos aqui, ao olhar para um e para o outro, Ele sabe. Eu sei que ali está Maurício, está Egildo, está Mateus, está Rodrigo e tem o Evandro perdido por aí, está aí, eu sei, mas Jesus sabe o nome de todo mundo aqui. Jesus sabe o seu nome, Ele te chama, porque Ele te conhece, assim do jeito que você é, talvez sendo também filho do trovão. Ele sabe quem você é, e sabe que
Uma vez, teve um personagem chamado Mardoqueu. Mardoqueu, já ouviram falar de Mardoqueu? Mardoqueu foi acusado de trair o rei. E Mardoqueu, que quer dizer o rei da Babilônia, o rei do império, este rei foi acusado, Mardoqueu, de trair o rei, o imperador. Ele que tinha, por nome o rei, ele estava sendo acusado de ser um traidor, e ele era acusado por Amã. Mas o rei, o imperador, soube do que Mardoqueu tinha feito e não se dobrava diante de algumas coisas do império. E Amã tinha ódio de Mardoqueu e queria se vingar dele, porque ele não obedecia a ele, aos decretos dele. E ele queria se vingar e fez de tudo para que ele fosse condenado. E então, um dia, Amã se apresentou diante do rei. E diante do rei, o rei perguntou: o que você diz, ó Amã, que deve ser feito com aqueles que honram o Senhor? E Amã, todo cheio de si, disse: este deve ser coroado, e este também deve, em honra, ser revestido das mesmas roupas que um dia o rei usou, em sinal de que o rei gosta dele, o rei o admira e honra este homem. E então, o rei falou: então é justamente isto. Tudo isso que você disse, revestir com as roupas do rei, com todas as honras, vá lá, busque Mardoqueu e faça isso. Amã ficou espantado. Como assim? Ele tinha certeza que as honras viriam para ele, o lugar era dele. Mas o rei foi revestir Mardoqueu, trouxe Mardoqueu, que estava na porta do império, como mendigo, trouxe para dentro, revestiu, fez ele andar no meio do povo, com aquela roupa, com as honras, e disse: aquele sobre o qual está assim revestido, este merece a honra do rei. E vai dizer a palavra de Deus, em Ester 6, que então Amã voltou para casa, todo humilhado e abatido. Amã voltou para casa e disse: se Mardoqueu, diante do qual começou tua queda, pertence o povo judeu, não vencerás, mas sucumbirá diante dele. Foi o que a mulher de Amã disse para ele. Sabe por que, Amã, você não pode contra Mardoqueu? Você que tentou investir contra Mardoqueu, e agora Mardoqueu está lá revestido de honra e de glória. Sabe por que você não pode contra ele? Porque ele pertence ao Senhor, Rei de Israel. Essa palavra o Senhor me dava quando eu me preparava para estar aqui também, porque é o que o Senhor faz com você, meu irmão e minha irmã. Muitas vezes o mundo faz como Amã fez com Mardoqueu. Todos nós que estamos aqui, trazemos em nós a voz de Deus, que nos chama a vida de felicidade e de santidade. Deus te criou para ser santo e para ser feliz. Mas o mundo muitas vezes surge com algumas vozes, como Amã, dizendo que nós não merecemos essas vestes, porque nós não nos dobramos diante da fala do mundo, das ordens do mundo, daquilo que o mundo grita para nós, como Amã gritava para Mardoqueu, e Mardoqueu não se dobrava, porque ele servia ao Senhor Javé. Ele não podia se dobrar diante do imperador, e não se dobrou. E Amã, revoltado e cheio de orgulho, se voltou contra ele e foi acusá-lo diante do rei. O mundo também faz isso conosco. Quando nós não nos dobramos diante daquilo que o mundo quer, quando nós não nos dobramos diante da vida de castidade, nós não nos dobramos na vida de santidade, de obediência aos pais, de honrar pai e mãe, de não roubar, de não matar, de não guardar o rancor, quando nós não nos dobramos diante da falta de perdão, o mundo nos diz que somos bobos e tolos.
que nós deveríamos nos vingar, e quando nós não fazemos isso, o mundo se volta contra nós, as vozes começam a nos acusar, mas este não é o maior problema. O maior problema seria se Mardoqueu tivesse acreditado na voz de Amã, e nós muitas vezes acreditamos na voz de Amã, nós acreditamos na voz daqueles que nos acusam, e que dizem que nós não merecemos nada, que nós devemos estar somente na porta e não dentro aqui, nós devemos estar lá fora. Também outro dia, estava em algum lugar do planeta, e neste lugar, estava uma discussão, se uma determinada pessoa que estava fora da igreja, tinha que entrar ou não tinha que entrar. Aí vieram me perguntar, eu falei, eu não sei te dizer, o que eu sei te dizer, é aquilo que Jesus disse, deixai vir, manda vir, se o Senhor não fecha as portas, eu que não posso fechar, então vem, mas nós muitas vezes queremos ficar lá, nós deixamos que essas vozes falem mais alto, fiquem lá fora, não venham aqui para dentro, porque aqui é lugar de pessoas que merecem, não, mas essa não é a verdade. Mas meus irmãos e minhas irmãs, quando o mundo e outras pessoas chegam diante do Senhor e falam que nós não prestamos, nos acusam e lançam sobre os nossos rostos os nossos pecados, as nossas fraquezas, quando o mundo, mesmo dentro de casa, mesmo dentro da igreja, nos acusa e ficamos lançando culpa um sobre o outro, o que aconteceu com Mardoqueu também acontece conosco hoje. Talvez você esteja aqui achando que não deveria estar, talvez você carregue consigo um pecado que você se sinta sujo e indigno de estar aqui, talvez você esteja numa situação que você veio aqui por apuro, ou talvez por curiosidade, né? Não interessa. Ao chegar aqui, a voz de Deus para você é justamente a voz de Deus do rei que disse: para um homem a quem o rei deseja honrar, convém que ele tragam as vestes com que se adorna o rei, o cavalo que o rei monta, e sobre a sua cabeça também deve estar uma coroa real. As vestes e o cavalo se darão a um dos senhores da corte, e este revestirá o homem a quem o rei honrará, e este passeará com o cavalo do rei, com as vestes do rei e a coroa do rei. E o Senhor, como rei, diz: vá lá, vá na porta do império do reino, busque Mardoqueu e faça isso que você está dizendo. É o que o Senhor diz para você hoje. Para a sua consciência, para as pessoas que te acusam, para as circunstâncias que te massacram e oprimem, onde o demônio se utiliza para pisar e entrar na sua casa, na sua vida, aí o Senhor diz: eu hoje te revestirei com as minhas vestes, eu hoje colocarei sobre você a minha coroa, e também você passeará com o cavalo real. É a voz de Deus sobre você, é o que Deus te diz hoje. E o Senhor, enquanto eu orava e buscava entender aquilo que o Senhor falava para mim, por primeiro, o Senhor me fazia perceber, né? O Senhor falava para mim: Inácio, não seja tão reduzido, né? Olha o contexto deste texto, de Marcos 3. O Senhor que nos chama, ao nos chamar, Ele nos coloca, portanto, como Mardoqueu, no nosso lugar. Isso nos cura. Você sabia disso? Assumir o lugar que Deus tem para você é um processo de cura do sentimento de rejeição, de menosprezo, do sentimento de culpa e de opressão, e com isso tantas doenças também físicas e psicológicas, doenças emocionais. Estar aonde o Senhor deseja que você esteja é cura para nós. Estar na intimidade com Jesus é cura para nós. Como foi cura para os apóstolos? Porque antes de chegar nessa eleição, nós não
precisamos pegar agora, mas você depois pode até refletir sobre Marcos 3 inteiro. O Senhor estava passando, e Ele passou e curou, primeiramente, o homem da mão seca, e ao passar, Ele foi passando, curando e libertando, e enquanto Ele curava e libertava, Ele chamou. Então, você que está aqui, e o Senhor te curou, como Ele diz, desde quando nós começamos este momento, o Senhor está falando que está curando pessoas. O Senhor que te cura e te liberta hoje, o Senhor também está te chamando a ocupar o seu lugar. Ocupar o seu lugar de mãe, de esposa, de esposo, de pai, de leigo, de consagrado, de padre, de consagrada. O Senhor está te chamando a ocupar o lugar que é seu e que Deus sonhou para você. E ocupando este lugar, com certeza, o Senhor cura o seu ser por inteiro. Na medida em que o Senhor realiza em nós, Ele nos chama à intimidade e também nos cura. E também segue o texto. Quando Jesus chama isso, logo em seguida vem alguns e acusam Jesus. Isto que Ele está fazendo por obra de Beelzebu. E então tem a famosa resposta de Jesus: pode o demônio se voltar contra si mesmo, o reino se condenar a si mesmo, ele não estaria dividido e viria a ruir? Não pode. Se eu faço o que faço, eu faço pelo dedo de Deus. Mas também, mais uma vez, nós vemos aqui, quando nós somos chamados, ouvimos a voz de Jesus, que nos tira da multidão, nos chama para o monte, o lugar da intimidade, onde Ele deseja realizar obra nova em nossa vida e nos curar, nos libertar e nos colocar no lugar que Ele nos criou para nos fazer felizes, porque é assim. Se o Senhor te chamou a ser esposo, a casar, você será feliz sendo casado. Se você é chamado a ser esposa e mãe, que uma está ligada à outra, você vai ser feliz sendo esposa e mãe. Se você é chamado a ser leigo, voltado só para Jesus, que também é uma vocação, aqueles que não se casam, é assim que você será feliz. Se você é chamado a ser padre, a ser um consagrado, a ser uma consagrada, você será feliz aí, com todos os desafios que isso traz também. A gente passa uns sufocos tremendos, sendo pai de família, mãe de família, sendo padre, a gente passa uns perrengues feios. É assim, mas nós somos felizes, porque isso não sufoca a nossa felicidade, porque estamos onde Deus nos chamou a estar, não onde nós nos colocamos como amã, não onde nós dizemos que nós tínhamos direito de estar, não. Deus nos reveste com as suas vestes, nos coloca no seu cavalo e coloca sobre nós a sua coroa. Deus faz isso. E então, o mundo como amã vai dizer, isso não é de Deus. Você que ontem estava aqui na esquina falando mal dos outros, você que estava aqui com um pecado público na sociedade, você que estava ontem envolvido com pessoas com drogas e com prostituição, você que estava ontem sendo acusado pela sua própria, agora você está na igreja, agora você está dando uma de evangelizadora, como assim? Isso não é de Deus. Vocês já ouviram isso? Eu ouvi muitas vezes, né? Porque quem me conheceu um tempo atrás, desacreditaria que eu estivesse aqui. Fala, é possível? Esse menino está no seminário para fugir, para não ser caçado aqui fora, né? Nós ouvimos isso. Você também, talvez, possa ter ouvido isso. Não é por Deus, mas Jesus diz, é por obra de Deus, que tudo que eu faço, eu realizo, é pelo poder de Deus, e eu chamo aqueles que eu quero pelo poder de Deus, não por obra humana, não por realizações humanas e pelo que mais convém, mas porque é poder de Deus. E ainda o texto continua, Jesus está no meio da multidão, e chega Maria, e os irmãos de Jesus estão querendo falar, mas a multidão circundava o lugar, eles não conseguiam entrar, e então, também vem outro famoso episódio, chegaram sua mãe e seus irmãos, estando do lado de fora mandaram chamá-lo,
E então Jesus responde: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Eis que minha mãe e meus irmãos é aquele que faz a vontade de Deus. Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Para dizer que quando nós subimos ao monte com o Senhor, quando nós assumimos o nosso lugar, estamos com o Senhor buscando fazer a sua vontade, nós pertencemos à família de Jesus. Você pertence à família de Jesus. Você não é um conhecido, você é da família de Jesus. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga isso. Você é familiar de Jesus. Você que busca fazer a vontade de Deus, você é da família de Jesus. Você é familiar de Jesus Cristo. Olha que novidade. Você é da mesma família, buscando fazer a vontade de Deus, buscando fazer aquilo que agrada o Senhor. Assim como Maria, assim como os discípulos, vai dizer, não simplesmente os laços sanguíneos, mas aquele que busca fazer verdadeiramente a minha vontade. Meus irmãos e minhas irmãs, o nosso primeiro chamado é este, chamado a santidade. E o que é santidade? Buscar fazer a vontade de Deus. É aquele que está buscando. Eu te convido a ficar de pé. Aquele que está buscando, ele não está sentado, né? Aquele que está buscando está em pé e a caminho. Ele está procurando. Eu te convido neste momento a inclinar a sua cabeça, colocar a mão no seu coração. Eu te pergunto, o que Deus te chama hoje? Onde você é chamado a estar? Onde você deve estar? Talvez você hoje seja pai de família, mãe de família. Você talvez seja um vocacionado, tenha guardado no seu coração um desejo de ser consagrado, de ser padre, de ser consagrada, um desejo de servir mais a igreja, um desejo de evangelizar. Onde você está? Qual o seu lugar? Deus te chama a uma vida de intimidade. Deus te chama a uma vida de santidade. Deus te chama a uma vida onde Ele há de te honrar. São Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 4, vai dizer assim: exorto-vos, pois, prisioneiro que sou pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação ao qual fostes chamados. Você está levando a sua vida de maneira digna? Você está sendo um bom pai, uma boa mãe? Você está sendo um bom filho? Você está sendo um bom cristão? Você está sendo verdadeiramente homem e mulher segundo a vontade de Deus? Todos nós precisamos caminhar ainda. Estamos subindo para o monte. Mas eu te chamo neste momento a sair da multidão, erguer os teus braços, mais uma vez, como nós cantávamos no louvor, em direção ao Pai. E como filho, dizer assim comigo: meu Deus, eu estou aqui para assumir o meu lugar de santidade, de honra, ao qual o Senhor me chama a estar. Eu hoje venho abandonar aqui, neste santuário, a voz de Amã, que diz que eu devo estar fora, como mendigo fora. Eu hoje tomo posse da tua voz, a voz do Rei sobre mim. Eu tomo posse da minha vocação à intimidade, o meu chamado a ouvir o Senhor,
a ser apóstolo do Senhor, a ser mensageiro do Senhor, na intimidade, no alto do monte. Eu deixo aquilo que está por baixo e me lanço para cima. Onde está Deus? Onde está a salvação? Onde está Jesus Cristo? E vá suavemente orando no Espírito Santo. E deixe o Senhor